Nós queremos continuar pensando nas receitas de felicidade. Como ser feliz? O que é que você tem que fazer para ser feliz? Às vezes, eu fico olhando banca de aeroporto. A maior parte dos livros que são vendidos em aeroporto são livros de autoajuda. Como ficar rico, como ser feliz, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer isso. Mas sempre vai girar em torno da felicidade. E são livros que são consumidos, são vendidos. Um cara lança um livro lá nos Estados Unidos, no outro dia já é traduzido e ele já é o livro mais vendido do país. Sempre em busca da felicidade, uma receita de como ser feliz. Não são só os escritores. Há muitos pastores hoje que pregam exatamente em cima disso, como ser feliz. E ainda diz, dê aí tanto para Deus, que Deus vai lhe abençoar. Aí começa a profetada, né? De profecia não tem nada, profetada, prometendo aquilo que Deus não prometeu. E muita gente entra nessas receitas e, infelizmente, passa dia e nada na vida deles mudam. De manhã, falei sobre o exemplo de José. Vinha com um problema de família, era um menino que se achava muito, o sol, a lua, as estrelas e o quê? Se encurvar diante dele, os irmãos tinham ciúme, ele é vendido, pela mulher de Potifar é acusado, é preso, e lá dentro da prisão, a vida de José muda, ele se torna um homem feliz, se tornou o braço direito do diretor do presídio, não foi isso? Cuidava da alimentação dos presos, ele tinha bons relacionamentos com os presos, com o diretor, a ponto de sair do presídio para ocupar um cargo público. Cargo de quê? Primeiro-ministro do Egito. Enquanto os nossos hoje estão indo para as prisões, o homem que é feliz saiu da prisão e foi para os palácios. Totalmente inverso do que acontece hoje. E por que ele foi feliz? Porque ele tinha a prática de orar, de conversar com Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então, tinha práticas espirituais. E a outra coisa que tornou ele um homem feliz foi ter bons relacionamentos. Ele não era encrespado com outra pessoa, vivia de cri-cri, de confusão com os presos. Pelo contrário, bom amigo, e um amigo que ele fez na prisão, que conseguiu a liberdade primeiro, disse para Faraó, eu conheci uma pessoa lá na prisão, que pode resolver o teu problema, quando Faraó não sabia o que fazer com os sonhos dele. E hoje à noite, eu queria trazer mais 3 receitas de felicidade, do sucesso. São 3 receitas, meus irmãos, muito estranhas. Talvez você vai dizer assim, será que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Então, 3 exemplos. O primeiro está no 2º livro de Reis, a partir do capítulo 5. Nós vamos falar de um homem chamado Naamã. Naamã era bem sucedido? Era um general. Era um homem que comandava os exércitos da Síria. Era um homem muito poderoso. Era um homem amigo do rei. Era um homem que tinha escravos. Era um homem que tinha dinheiro. Você pegar o que a Bíblia diz, quantos quilos de ouro ele levou, quantos quilos de prata, as roupas finas que ele levou para o profeta de Deus, mostra que o homem era bom de bolso. Agora tinha uma área na vida de Naamã que estava mal. Qual era? O casamento? Não. Qual era? Saúde. Ele estava doente de uma doença que a gente conhece hoje como lepra. E era uma doença que isolava as pessoas. Elas tinham que ser tiradas da convivência e a pessoa vai adoecendo e vai ficando muito ferida, e os irmãos conhecem. E ele sabia que a coisa estava piorando. E uma escrava, lá do povo hebreu, comentou com a esposa de Naamã, se ele conhecesse o homem de Deus, Deus iria curá-lo. E essa notícia
chega ao rei da Síria, que manda uma carta de recomendação para o rei de Israel, e agora está Naamã cara a cara com o profeta de Deus, e o profeta então dá a receita da felicidade para ele. Quer ficar curado? Quer ficar bom? Quer que a tua vida fique redondinha, tudo tranquilo na tua vida? Aqui tem um rio chamado Jordão. Você vai lá e mergulha quantas vezes? 7 vezes no rio Jordão. E você vai ser o quê? Curado. Naamã ficou indignado. Eu procuro um especialista, eu trago uma carta de recomendação para o especialista, e o especialista vem me mandar tomar o quê? Banho. Vai tomar banho, rapaz, lá no Rio Jordão. Isso é uma furada, está vendo que isso não faz sentido? Ele só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ele não está me levando a sério. E ele está indignado e disse, lá na Síria tem 2 rios, Abana e Fafá. Por que ele não me mandou banhar lá? Logo no Jordão, que é um riozinho raso, barrento. E um servo dele diz assim, se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor faria? Mandou fazer uma fácil, faça. E ele dá os 7 mergulhos dele. Meus irmãos, às vezes eu já ouvi sermões, viu, pastor Sidraque, que as pessoas, os pregadores, querem destacar o número 7. O que curou foi o número 7, porque o número 7 é o número de Deus, o número 7 é o número da perfeição. Olha como a gente viaja, a nossa cabeça distorce as coisas. Mas na 7ª vez que ele levantou, estava curado. Irmãos, a receita para a felicidade que Deus nos dá, não é algo complicado. É algo o quê? Simples. Algo bem natural. Algo que a gente faz todo dia a gente não toma banho? Espera-se que tome, né? Pelo menos um banho por dia. Ele diz, olha, toma um banho por dia no Rio Jordão, você vai ficar curado. Nós somos explorados hoje pela nossa fé, por causa da nossa fé, em dinheiro, em bens, propriedades. Emocionalmente nós somos explorados, porque inventam para a gente receitas mirabolantes. E a receita do sucesso de Deus é o quê? Simples. Um banho, uma coisa do dia a dia, uma coisa da nossa rotina. É tão simples que nós não fazemos. Quando a gente diz que práticas espirituais vão ajudar você a ser feliz, você orar, você ler a Bíblia, você vir à igreja, as pessoas dizem, mas só isso? É só isso? É melhor eu não fazer. É simples demais. Isso não vai dar certo. Esse general Naamã, ele viajou e foi falar com um homem de Deus, cheio de dinheiro, porque ele achava que a solução estava no ouro que ele levava, na prata que ele levava. Meus irmãos, Deus não diz que para a gente ser feliz, a gente precisa ter dinheiro. Precisamos obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Por mais simples que seja, por mais absurdo que seja, a felicidade está em obedecermos aquilo que Deus nos manda fazer. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o de Josué. Está no próprio livro de Josué. Vamos ver Josué conduzindo o povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida, e ele chega numa cidade muito fortificada, chamada de quê? Jericó. E ele olha para o povo que ele tem, ele olha para os recursos que ele tem, ele olha para os soldados que ele tem, ele diz, agora acabou a caminhada.
Nós não temos condições de passar por Jericó. Jericó, meus irmãos, ela tinha uma muralha de aproximadamente 6 metros de altura, talvez da altura um pouco menos desse pé direito aqui. E ela tinha 9 metros de largura. É só você pegar aqui, e olhe para a parede. Talvez 9 metros. Era só a largura da muralha que eles tinham que passar. Com 6 metros de altura. Essa muralha, ela era tão forte e tão larga, que os carros de guerra que faziam a segurança da cidade se cruzavam em cima. Maior tranquilidade. Uma avenida de 4 pistas. Como passar essa muralha? Como chegar à terra prometida? Josué tinha uma meta, tinha um objetivo, conduzir o povo até a terra prometida, e ele diz assim: agora, Senhor, está tudo acabado, como é que nós vamos conseguir passar? Deus então responde para Josué. Olhe a resposta, a receita de Deus para a felicidade. Você vai pegar o povo e vai botar o povo para sair marchando em volta da cidade de Jericó. Quantos dias? Quantos? 7 dias. Olha o 7 de novo aí. 7 dias. Bote o povo para sair marchando. Na frente do povo, bote os sacerdotes, com as buzinas. As buzinas precisam ser feitas de chifre de carneiro. Bote o povo. Aí saiu um dia, nada. Saiu 2, nada. 3, nada. 4, o povo marchando, nada. 5º, o povo marchando, nada. 6º dia, nada. Mas Deus tinha dado a ordem que no 7º dia, os sacerdotes precisavam tocar as buzinas, feitas de chifre de carneiro. Enquanto os sacerdotes estivessem tocando a buzina, o povo deveria o quê? Gritar. E as muralhas iriam o quê? Cair. Eu, no lugar de Josué, eu teria dito: Senhor, o Senhor está de brincadeira. Eles têm carros, eles têm armas, o Senhor vai expor todo o povo que escapou do deserto, que ainda está vivo, o Senhor vai botar esse povo para marchar, se expor, e eles lá da muralha, tome arma, tome tiro, tome isso, tome aquilo. Marchar, Senhor. Buzininha de carneiro, Senhor. Gritinho. Que estratégia é essa? Alguma coisa não está legal com Deus hoje. Mas Josué sabia quem era Deus. Ele tinha outras experiências com Deus. Foi lá o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, no 7º dia, tome as buzinas, feitas de chifre de carneiro, e o povo começou a gritar, e as muralhas o quê? Caíram. E eles entraram com espada, e destruíram todo aquele povo. Só se salvou uma meretriz chamada o quê? Raabe, que está lá na genealogia de Cristo. E eles ficou com todo o ouro, com toda a prata, com todas as riquezas daquela cidade, e passou tranquilo. Meus irmãos, sinceramente, difícil é só porque a Bíblia mesmo diz que essa receita deu certo. É duro de acreditar, mas a Bíblia diz que foi assim. Por quê, meus irmãos? Porque as receitas de Deus são simples. Nada do outro mundo. Nada que seja caro demais, nada que vale custar nada. Um grito, marcha, somente isso para o povo ser vitorioso, ser feliz. Isso me lembra o que a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. É a receita de muitos. Quer destruir Jericó? Compra um tanque, compra um míssil, compra isso, compra aquilo, confio nisso. Aí a Bíblia diz assim: mas eu, porém, confiarei em quem? No Senhor. No Senhor. Receita da felicidade: confiar nas ordens de Deus, naquilo que Deus diz. E o último exemplo
também é outra difícil da gente acreditar, que possa ser uma receita de felicidade de Deus, é o cego de nascença que está em João capítulo 9 em diante. Vivia nessa cidade um homem cego de nascença. Ele já era um senhor, já era adulto. Como era cego, ele vivia de pedir esmolas. Era uma figura conhecida na cidade. Outro dia eu vim ali naquela ponte, o Alferraz, agora a gente tem que dobrar e fazer uma volta grande, e eu estava naquele sinal. E tinha um senhor pedindo esmolas. E eu não sei como, porque eu sou muito esquecido, isso é culpa de um tio meu, que era pastor, e eu puxei para ele. Sou muito esquecido. E eu olhei para o rapaz e disse, meu Deus, esse menino era lá da casa de Metário, eu era pastor da primeira igreja. Me lembrei do rapaz. Esse cego era uma pessoa assim muito conhecida mesmo, cego de nascença, cresceu pedindo esmola, todo mundo conhecia ele. Um dia Jesus vai passando na cidade, ele que era um homem que não tinha perspectiva de futuro, era pedinte e acabou, era cego, não via nenhuma possibilidade de ficar curado, e ele agora está cara a cara com Jesus. Os discípulos, o homem querendo ser curado, e olha o que os discípulos disseram, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Ora, o homem queria ser o quê? Curado. Os discípulos vão o quê? Atrás da causa. Foi os pais que pecaram, foi ele que pecou. Somos iguais a nós. A gente viaja demais, né? A gente inventa coisa demais para discutir ao invés de agir. E a Bíblia diz que Jesus deu ali naquele momento a receita da felicidade, da cura daquele cego de nascença. Olha só, espero que todo mundo já tenha jantado. A Bíblia diz que Jesus juntou uma salivinha, deu uma cuspidinha no chão, juntou a saliva com terra e botou aonde? Nos olhos dele. Nojento, né? Vou te curar. Espera aí. Vem cá, tu vai ficar bonzinho, já já. Você acredita? Estranho, né? Muito nojento. Uma vez minha diabetes estava daquele jeito lá na aldeia. E o cacique lá, que também é pajé, ele disse assim, pastor, eu tenho ali um remédiozinho que feito de raiz, mas é bom, traz. Mas não, era um negócio assim preto, liguento, numa cubuquinha, sabe o que é isso? Feito de cabaça. Quando veio, eu olhei, não, eu já estou me sentindo melhor, né? Dá para mim não. Mais ou menos isso. Cuspinho, lodinho. Interessante que tem uma igreja chamada Cuspe de Jesus. Já viram isso? Cuspe de Jesus. Pode? O povo inventa. Pois bem, ele não questionou, ele disse, Senhor, se é o Senhor que está fazendo, manda ver. E Jesus disse, agora você vai lá no tanque de Siloé e lave os seus olhos, tire a terra, tire o meu cuspe. E a Bíblia diz que ele ficou curado. Meus irmãos, que receita mais estranha de felicidade. É outra daquelas que o senhor está de brincadeira. Cuspim para mim, Jesus. E a turma continuou discutindo, o homem curado. Começaram a dizer, parece com ele, será que é ele mesmo? Começaram a duvidar. Ah, mas foi no sábado, lembra das confusões? Jesus curou no sábado, vamos prender Jesus, vamos matar Jesus porque curou no sábado. Ninguém se alegrou. Chame os pais dele. E os pais vieram e eles questionaram lá. Como é que ele ficou curado? Rapaz, eu não sei não. Ele já é maior de idade, pergunta para ele. Não foi isso que eles disseram? Pergunte você mesmo.
E foram perguntar para ele, e ele disse: olha, eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Não me importa a receita dele, não importa o que ele mandou eu fazer, eu só sei que eu era cego e agora vejo, eu estou curado. Pois bem, esses 3 exemplos de receitas de felicidade. Naamã, tomar banho. Josué, marchar, tocar buzina de chifre de carneiro e depois gritar. E o homem cego de nascença, lodim, terra com cuspe. Deu certo? Deu. O que é que a gente pode aprender daí? A gente pode aprender que se a gente fizer uma combinação do número 7, vai dar tudo certo. Eu acompanhei uma pessoa aqui na igreja mesmo, no nosso serviço aqui de psicologia. O rapaz tem toque. E ele é impressionado com números. E ele diz: eu vou a Fortaleza. Fortaleza são tantos quilômetros, eu vou levar tantas horas, aí eu vou dividir por tanto, vou multiplicar por tanto, vai dar 13, não vou. Isso é uma regra de vida dele. Na cozinha da casa dele, ele contou o número de azulejos, dividiu por tanto, multiplicou por tanto, deu 13. Não como mais aqui em casa. Isso é doença. Como também é doença, você ficar fazendo cálculo com o número 7. Não foi a combinação de 7 vezes, não foi a combinação de 7 mergulhos, não foi a combinação de 7 chifres de carneiro, não, nada disso, meus irmãos. Pare com essas receitas de felicidade. Isso é superstição. Outro dia uma pessoa estava dizendo para mim: pastor Joel, eu não saio de casa sem ouvir meu horóscopo. Eu disse: o quê? Pastor, vai que dá certo, né? Pastor, tudo aquilo parece comigo. Quando eu ouço, encaixa perfeitamente. Claro que vai encaixar. Estava em Caxias pregando sábado à noite. Quando terminou, uma pessoa me disse assim: pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor fala, Deus fala através da sua boca. Eu disse: por quê? Eu quero que você me explique isso. Pastor, tudo que o senhor disse é exatamente o que acontece comigo. Claro, meus irmãos, ela tem depressão. Depressão é uma doença que tem um padrão. Pessoa depressiva se comporta daquele jeito. Aí o cara ouve aquilo e diz: Deus fala através de mim. Manda 100 para cá, né? Nós precisamos tomar cuidado com essas fórmulas de felicidade. Não é numerologia. Também, meus irmãos, o muro não caiu porque era um chifre de carneiro. Cuidado com essas coisas. Pastor pegou um bode, trouxe para o culto da noite da igreja dele, imolou o bode na frente de todo mundo, porque diz que o Velho Testamento falava nisso. Santa ignorância. O Cordeiro, quem é? Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já foi imolado. A gente não precisa mais matar boi, bezerro, carneiro. Você não precisa trazer uma buzina feita de chifre de carneiro para a igreja. Melhor mesmo usar aqui o teclado, o violão. Não tire esse tipo de conclusão ao ler essas histórias da Bíblia.
Não foi porque o cuspe de Jesus era diferente, era santo. E agora eu toco no cuspe de Cristo, eu toco na Santa Cruz, eu toco. Meus irmãos, não é isso não. Em comum, essa história tem duas coisas. As três histórias, em comum, têm duas coisas. Queria que você guardasse essas duas coisas. De quem partiu a receita das três curas? De quem? De Deus. Profeta de Deus, o homem de Deus. Josué ouviu de Deus. O próprio Cristo fez o curso. Então, o que eu queria que você guardasse hoje à noite, o ensino da palavra de Deus, é que você precisa ouvir a voz de Deus. Cuidado com o que eu estou dizendo. Não é para você ter alucinação auditiva, isso aí é outra coisa. Como é que Deus nos fala? O que é que diz lá, Novo Testamento? Ele nos fala através hoje da sua palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecendo essa palavra, Jesus disse assim, não se preocupe com o que vocês haverão de falar, tal. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se acha perdido, não sabe o que dizer. Estava ontem naquela reunião lá, com o pastor Natan, Denis, Ismael. Eu digo, meu Deus, eu ouvindo aqueles relatos, eu digo, meu Deus, o que é que nós vamos falar aqui agora para esses homens? Para esses missionários? Como é que a gente vai trazer uma palavra de conciliação entre eles? Me sentindo desse tamanhozinho, orando, pedindo a Deus, Senhor, nos abençoa aqui, nos diz o que devemos falar. Aí vem um versículo. Vem um texto da palavra de Deus. Sempre abundantes na obra do Senhor. Gente, nós não vamos ficar olhando problema não. Nós vamos trabalhar mais na obra de Deus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Menos de 15 minutos. Ele já estava também recitando versículo. Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mudou totalmente. A gente precisa ouvir a voz de Deus. E o caminho da felicidade vem de conhecermos, ouvirmos, experimentarmos a palavra de Deus em nossas vidas. E a segunda coisa, essa palavra, ela produz frutos, ela dá resultado, desde que a gente o quê? Vamos lá. Se o general não tivesse mergulhado, ele teria sido curado? Não. Se Josué não tivesse dado as 7 voltas como Deus mandou, e tivesse gritado, as buzinas fossem tocadas, teria vitória? Não. Se o ceguinho tivesse visto, é claro que ele não ia ver, mas se alguém tivesse soprado para ele, Jesus cuspiu no chão, cuspe com terra, ele disse, não senhor, isso aí eu não quero não, teria sido curado? Não. A felicidade veio porque eles obedeceram. Aí a gente lembra do que a Bíblia diz. Todo aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática, vive, obedece, faz o que Deus manda, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, tal, e a casa ficou em pé. E a própria palavra de Deus nos alerta. Não sejam apenas, o quê? Ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticantes. Felicidade nessa vida vem em ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. E vivermos, colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Leia a Bíblia. Ouça a voz de Deus. Quer ser feliz? Ponha esse livro em prática.
que o Vanilton fez aqui ainda agora. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Põe em prática a palavra de Deus. Você tem na sua mão uma decisão de ser feliz ou de ser infeliz. Vamos orar?